Bom dia, turma! Turma do sexto ano, como vocês estão? A gente vai dar continuidade à matéria, a gente vai ver raiz quadrada e fatoração, a partir da página 160, tá bom? A raiz quadrada, da mesma forma da potenciação que a gente estudou ontem, ela tem partes, tá? Partes, elementos da raiz quadrada. A gente sabe que a raiz quadrada é aquele desenho que parece uma casinha com um número dentro, certo? Mas ele tem uma definição, tá? Eu vou ler para vocês. Para responder, para responder a pergunta que o professor está fazendo, né? Qual o número natural que elevado ao quadrado resulta em 9? Nós vimos que quando a gente fala ao quadrado, quer dizer que o meu expoente é 2, certo? Então, isso daí você já sabe. Então, para responder a pergunta, devemos obter um número natural que, multiplicado por ele mesmo, tenha como resultado o número 9. Elevando alguns números naturais ao quadrado, temos. Aí ele está fazendo tentativa. 1 vezes 1 dá 9? Não. 2 vezes 2 dá 9? Não. 3 vezes 3 dá 9? Dá. Então, o número que elevado ao quadrado dá 9 é o número 3. Aí embaixo está, podemos observar que a resposta para essa pergunta é o número 3, ou seja, o número 3 elevado ao quadrado, ou seja, ao expoente 2, resulta em 9. Nesse caso, também podemos usar a operação chamada radiciação, que nada mais é do que a raiz quadrada. Calculando raiz quadrada de 9, aí está escrito, lê-se raiz quadrada de 9, que representa um número natural que elevado ao quadrado resulta em 9. Então, a radiciação é o inverso da potenciação. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9, tá bom? Então, um é o inverso do outro. Aí, mais embaixo tem um exemplo. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque 5 ao quadrado é igual a 25. Aí, tem as partes dessa radiciação. A casinha a gente chama de radical. O número que fica dentro da casinha a gente chama de radicando. E o 2, que indica que a minha raiz é quadrada, é o meu índice. E a resposta disso é a raiz quadrada. Então, são 4. Índice, que é o número pequenininho que fica na casinha. Radical é a casinha. E radicando é o número que fica dentro da casinha. Na página 161, ele tem um símbolo para a raiz, né? Com base na palavra latina radix, que significa raiz, o símbolo ao lado foi usado para indicar a raiz quadrada pela primeira vez pelo matemático Leonardo de Pisa, em 1220. Já o símbolo raiz teve origem na Alemanha no século 16 e é provável que tenha sido influenciado pela letra R. Então, antes da raiz ser essa casinha que a gente viu, o símbolo dele era esse RX, né, que indicava o nome radix, tá? Ele foi mudado só depois, em 1220, tá ok? Aí, mais embaixo está assim, como as potências com expoente 2 podem ser associadas a quadrados, também podemos usar quadradinhos de mesmo tamanho para determinar algumas raízes. Então, ó, vamos lá. Raiz de 4. Raiz de 4, quando o índice não aparece na raiz, na casinha, quer dizer que é 2, tá bom? Ele não necessariamente precisa ter o 2 ali para você saber que é raiz quadrada. Então, quando não tem número, o índice é 2. Aí tá assim, com 4 quadradinhos iguais, podemos formar um quadrado maior com um lado igual a 2 unidades. Portanto, raiz de 4 é igual a 2. A mesma coisa para raiz de 16, raiz de 36, raiz de 64. Aí mais embaixo está assim. Os números 1, 4, 9, 16, 25, 36 e por aí vai, são chamados quadrados perfeitos. Por que quadrado perfeito? Quadrado perfeito é o resultado da multiplicação de um número por ele mesmo. Então, 1 vezes 1, o resultado é um quadrado perfeito. 2 vezes 2 é 4. 4 é um quadrado perfeito. 3 vezes 3, 9. 9 é um quadrado perfeito. E por aí vai, entendeu? Todo número que eu multiplico por ele mesmo, o resultado vai ser um quadrado perfeito.
Eu verifiquei agora ao final da aula que o assunto de fatoração ele é bem extenso. Então, eu vou deixar ele para a próxima aula nossa, que é na quarta-feira, tá? Logo após o feriado. E a gente continua com a matéria de fatoração para frente, tá? Porque é muito extenso e eu tenho que explicar bem detalhado. Então, por hoje é só. A gente vai ver só isso aí mesmo, que é a raiz quadrada. E eu vou passar a atividade para vocês, tá bom? Tenham um bom dia, galera. Façam a atividade com atenção. Se vocês estiverem com dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. E se também vocês tiverem atividades acumuladas, aproveita esse feriado para colocar essa atividade em dia. Aproveita esse tempo livre que vocês vão ter 4 dias livres. Então aproveita bem para poder colocar a atividade de matemática em dia, tá bom? Tenha um bom dia e tchau!